Então, pessoal, a gente compra a base de isopor. Aí eu lixei uma das bordinhas, a borda superior, onde eu mostrei agora. Eu lixei para dar uma arredondada nela. Depois fui passando a massa corrida com a mão mesmo, porque fica mais certinho e você vê a espessura da camada. Logo em seguida, após passar, eu fui molhando e alisando com a mão, tá vendo? Porque quando a gente alisa, fica mais fácil de fazer o lixamento. Eu fiz 2 camadas dessa forma. Fiz uma, deixei secar 24 horas, depois fiz mais outra camada. Após 48 horas de secagem das 2 camadas de massa corrida, eu fui começar a fazer o lixamento. Eu peguei essa lixa de número 180, aí a gente começa a lixar, mas bem levinho. Vai lixando e vai passando a mão logo em seguida, para ver se tá ficando alguma imperfeição, algum buraquinho, alguma coisa. Eu tirei o barulho da lixa porque ninguém aguenta, né, gente? O barulho da lixinha aí no vídeo. Mas é só ir lixando, tem que ser com a mão bem levinha, porque se lixar forte, as camadas ficaram finas. Se lixar forte, vai sair a massa e vai ter que fazer outra camada. Tem a bordinha inferior, onde fica irregular, né? Que a gente coloca para secar. Essa bordinha a gente tem que lixar ela bem rente ao fundo da base, para na hora de conectar a parte superior na parte inferior, não ficar feio, não ficar buraco, ficar certinho. Então, eu fiz o lixamento aí dessa bordinha, bem delicado também. Aí vocês vão acompanhar aí a forma que eu fiz o lixamento. Tô lixando devagarinho, em volta dele todo, bem certinho. E aos pouquinhos foi chegando no ponto certinho. Aí tem a lateral e tem também a borda superior, que a gente lixa arredondando, onde eu falei pra vocês que eu já havia lixado o isopor puro antes para ficar arredondado. Fez aí o lixamento, eu passei um pano úmido depois que eu lixei, passei um pano úmido para tirar o excesso de pó. E nós vamos fazer o acabamento com a tinta PVA. Aí você escolhe, né, o modelo do bolo. Esse era um de time, né? Vai ser do time do América, que o aniversariante queria. E aí eu comecei a fazer pintura. Eu usei pincel e uma esponjinha dessas de lavar vasilha mesmo. E fui revezando. Teve parte que eu usei o pincel, teve parte que eu usei a esponjinha. Eu fiz 2 camadas. A primeira camada secou, eu fiz a segunda camada, porque dá algumas manchinhas na primeira camada. Então, eu usei os dois aí, usei a esponjinha e usei o pincel e fui fazendo. Do jeito que vocês estão vendo aí. Então, tá vendo as manchinhas que vai dando? Vai dando as manchinhas esbranquiçadas. Para depositar mais tinta, é melhor o pincel. Mas por que que eu não usei só o pincel? Porque ele dá algumas marcas. Ele não era muito macio, então ele deu algumas marcas. Então, eu às vezes depositava assim, uma quantidade maior com ele, depois passava a esponjinha. Aí finalizei, retoquei depois as bordinhas, né? Que teve umas partezinhas aí no fundo que deu algumas falhas. Aí eu retoquei com o pincel. E deixei secar e já fui, enquanto tava secando, já fui fazer a parte da arte da vela, né? A arte da vela eu fiz eu mesma a arte com o aniversariante do time. Eu fiz a arte, mandei imprimir em papel fotográfico adesivo. Essa basezinha de isopor eu cortei eu mesma, depois eu forrei ela. Vocês vão ver que mais pra frente no vídeo eu forrei ela com o EVA. A vela eu comprei na loja de festa. E eu comprei de acordo, né, com o tamanho certinho ali, tem vários tamanhos de vela, eu comprei esse tamanho porque eu achei que ia ficar legal. E o tamanho da plaquinha de isopor eu cortei certinho com a parte superior da base, para não passar. Cortei as tirinhas de EVA. Após cortar as tirinhas de EVA, vocês vão ver, eu vou mostrar como eu fiz. Esse triângulozinho foi para encaixar o escudo, vocês também vão ver mais pra frente. Mas eu cortei certinho as tirinhas de EVA e fui colando com a mesma cola que eu usei pra tudo. É a cola que cola isopor e EVA. Aí eu fui colando direitinho. Tem que ter bastante paciência, ela não é uma cola que seca muito rápido. Se achar interessante, pode colar com a cola
Por exemplo, uma cola Tech Bond, uma cola mais forte, mas essa aí me atendeu. Tá vendo o local que eu cortei o triângulo que estava marcado? Foi para encaixar o escudo do time do América. Encaixei aí o escudo, eu vou mostrar como que eu colei. Aí já é a base de isopor que eu havia cortado para fazer a arte da vela. Aí eu fiz o furinho para encaixar a vela. E a foto eu colei num suporte que eu fiz com um papelão e coloquei um palitinho de picolé para poder encaixar dentro desse isopor. Aí eu encaixei com cola o palitinho de picolé e ficou certinho, durinho assim, bem fixado. Na frente ficou 70 anos e em volta eu protegi, tampei para ficar assim bonitinho, né? Aí eu tampei ele todinho, forrei ele todinho com o EVA. Vou mostrar para vocês como que eu fiz. Eu peguei a cola, coloquei uma quantidade bem generosa da cola para isopor e EVA. Fui colando bem devagarinho, porque como eu disse, ela não é uma cola que seca rápido, então tem que ter um pouquinho de paciência para mexer com ela, né? Colei bem devagarinho. Virei porque eu tinha cortado certinho sob medida, então não tinha encaixado certinho, mas aí eu coloquei na posição certinha. Eu cortei um pouquinho maior, tá vendo? Pra ficar bem tampadinho. Então a bordinha que sobrou, vim depois com a tesoura, acertei ali, fiz a correção pra ficar certinho, bem, acabamento mais delicado, né? Aí eu tirei o excesso de cola que ficou, mas sem apertar. A gente não aperta na hora que tá colando pra cola não ficar extravasando nas beirinhas. Vocês vão ver que quando eu fui colar o bolo, aconteceu isso. Embora o papel fotográfico seja adesivo, eu passei um pouquinho de cola porque eu fiz um teste com papel fotográfico, ele não é muito seguro. Então eu passei um pouquinho de cola e deixei bem lisinha, sem dar nenhuma bolha, para não manchar a foto, não ficar muito úmido. Aí eu limpei a mão para também não manchar a foto. Tirei o adesivo, vocês vão ver que é um papel adesivo. Então ficou a cola do adesivo e a cola para isopor, que eu coloquei tudo juntinho. Na hora de colar, bastante cuidado para poder não sair, né, fora do que eu já tinha feito o molde. E não tem erro. Fica bem fixo, não tem perigo de sair. Já passou até algum tempinho da festa e tá lá do mesmo jeito o bolo. Aí, vocês vão ver que eu fixei a parte superior na base inferior. Por quê? Para não ficar saindo do lugar, então é melhor fixar. E como o bolo eu fiz para o cliente, eu não vou reformar, não é alugado, então não tem risco de eu ter que movimentar depois, nem nada, é do cliente o bolo, vai ficar com ele. Então, eu fixei, bem fixado. Depois eu já fui colando o escudo, da mesma forma eu usei a cola, deixei bem lisinha, fui acertando também, para não ficar nenhuma bolinha, para também não manchar o escudo, ainda mais que o escudo é branquinho. Teve o adesivo também, tirou do escudo. E foi o adesivo mais a cola, para ficar bem fixo e não ter perigo de soltar. A gente cola bem devagarinho, vai alisando devagarinho, para não ter perigo também de dar aquelas marquinhas de dobra, sabe? Que não fica legal, né? Aí eu fui alisando, porque na hora que a gente coloca, dá umas marquinhas. Mas se a gente for alisando devagarinho, a hora que ele acerta, deixou secar ali, acabou. Desenhei, né? Eu mesma cortei. Cortei as letrinhas do nome, centralizei no bolo e depois colei. Eu usei um lápis mesmo para poder desenhar no EVA e marquei e cortei em volta, tudo do mesmo tamanho, certinho. Não tem erro para cortar as letrinhas. Desenhei antes e depois eu medi centralizado certinho, marquei o centro e colei com a mesma cola também. Sem apertar muito na hora de colocar a cola e ficou dessa forma aí o bolo, a velinha. Teve a arte da vela. Coloquei numa base, e aí você pode colocar da sua escolha. E no aniversário ficou dessa forma.